E o dono da Taunza resolveu falar sobre o calote que sua empresa deu no Corinthians no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou dar todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre quanto pagam as federações pelos títulos de cada um dos estaduais, assunto que interessa a muito time nesse final de semana. Tem ainda informações sobre o Atlético Mineiro. É verdade que a dívida do Galo cresceu 200 milhões de reais no ano passado? Tem também reforços no Cruzeiro, no Vasco da Gama, o novo salário de Santos com a camisa do Flamengo e muito mais você não perde por esperar. Tenho certeza que o vídeo ficou bem legal. Bom, bora começar contando ou falando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas, que tem o grande Milton Neves como embaixador. Se você quer se dar bem nesse final de semana, dá uma olhada nessas cotações. Só nesse sábado tem 4 jogos muito interessantes. Começando pela minha Portuguesa, que enfrenta o Rio Claro, jogo semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. E a vitória fora de casa da Portuguesa rende R$ 1,85. Também nesse sábado, o Grêmio enfrenta o Ipiranga, partida de volta do Campeonato Gaúcho. Vitória do Tricolor pagando R$ 1,43. Já no clássico entre Atlético e Cruzeiro, final única em Minas, empate pagando R$ 3,45. Mas se você quiser ousar, aposte na vitória do Fluminense contra o Flamengo com uma cotação de R$ 5,40. Para não ficar de fora dessa ou de qualquer outra aposta, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na sportbetbr.com e aproveita todas as vantagens, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é de que o Internacional quer a contratação de Rigoni, do São Paulo, e Lucas Claro, do Fluminense. Deixa eu te explicar um pouquinho dessa história. Informação divulgada por uma página colorada chamada 4 Linhas. E ela afirma que o Internacional vai tentar contratar o Rigoni depois que o Campeonato Paulista terminar, ou seja, a partir da próxima semana. Atacante que foi comprado pelo São Paulo por 11 milhões de reais, fez muito boa temporada enquanto foi comandado pelo Hernan Crespo, mas desde a saída do técnico argentino não consegue jogar no mesmo nível. Já em relação ao Lucas Claro, acabou perdendo um pouquinho de espaço no Fluminense e poderia ser a alternativa para o Internacional, que não quer mais contar com o Cuesta. Bora falar agora sobre o Fluminense, que enfrenta o Vasco, ou melhor, enfrenta o Flamengo nesse sábado, e o Flu tem voltas importantes. Fred, que cumpriu suspensão, Luiz Henrique e Nino voltam a ficar à disposição do técnico Abel Braga. Só o Felipe Melo, que é dúvida, ele tem sentido um desconforto na perna. O Flamengo, por sua vez, vai para a 13ª escalação diferente em 14 jogos sob o comando do Paulo Souza. É um completo rodízio. Nesse sábado, por exemplo, o Paulo Souza deve sacar Vitinho e Marinho para as entradas do Bruno Henrique e também do Arrascaeta. É também provável que o Rodinei ganhe a posição do Mateuzinho na lateral direita. Bora só, antes de mudar de assunto, falar que o Landim, presidente do Flamengo, se reuniu com atletas nessa sexta-feira, pediu a palavra, expôs a necessidade de o time voltar a jogar bem e vencer o título do Campeonato Carioca. Durante essa roda de conversa, alguns dos líderes do elenco pediram que os atletas esqueçam os problemas que existem entre Paulo Souza e os jogadores. Paulo Souza não conseguiu engrenar nem entrar na cabeça dos atletas, mas para a partida desse sábado a promessa é de que o Flamengo vai jogar para honrar as cores do clube, esquecendo esses problemas internos. Para fechar, bora te atualizar um pouquinho sobre o Atlético Mineiro. O Galo tem a volta de 6 jogadores que serviram suas seleções durante os últimos dias. Desses, 2 serviam à seleção brasileira, o goleiro Everson e o lateral esquerdo Arana. Os outros convocados que estão à disposição do turco Mohamed para essa tarde são Godin, Alonso, Savarino e Vargas. O Cruzeiro, por sua vez, terá o retorno de Edu, que foi poupado dos 45 minutos finais da semifinal contra o Atlético. Fortes emoções no sábado com as disputas dos campeonatos estaduais. Bora falar agora, aproveitando que eu citei os estaduais, quanto cada clube recebe pelo título em cada torneio. Começando pelo Campeonato Paulista. É de longe aquele que mais paga. A começar pela cota de TV, cheguei a contar para vocês que cada um dos grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, embolsam 30 milhões de reais. Números muito superiores aos dos rivais. Mas aqui a gente está para falar a respeito dos prêmios. Título do Campeonato Paulista rende ao campeão 3 milhões e meio de reais. Em outros tempos eram 5 milhões, a federação resolveu reduzir essa cota para 3 milhões e meio. O vice-campeão embolsa 1 milhão e 100 mil.
Então, essa diferença de 2 milhões e 400 mil é que pauta o jogo entre Palmeiras e São Paulo, marcado para esse domingo no Allianz Parque. Na ida, o São Paulo fez 3-1 no Palmeiras e hoje parece mais perto de embolsar os 3 milhões e meio de reais. Campeonato Paulista da Série A2 paga 280 mil reais para o campeão. Mas em outros estados a situação é bem diferente. Em Brasília é uma outra exceção. No Campeonato Brasiliense, 500 mil reais ao campeão, 250 mil para o vice. Aí, Campeonato Gaúcho, Carioca, Mineiro, Paranaense, com times extremamente tradicionais e que disputam competições importantes, em nenhum desses campeonatos há pagamento de prêmio em caso de título. Só para reforçar, se o Atlético Mineiro bateu o Cruzeiro por 5-0 hoje, ou o placar for o oposto, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro sairão de mão abanando, só terão direito à taça e às medalhas. O mesmo vale para o Fla-Flu, que tem sido no Campeonato Carioca um enorme prejuízo. Desde que a Globo rescindiu o contrato com o Campeonato Carioca, os grandes têm praticamente pagado para jogar o estadual. No Campeonato Paranaense já era assim, de não ter prêmio pelo título desde a temporada passada. No Campeonato Gaúcho, com uma queda vertiginosa no pagamento dos prêmios das cotas de TV, agora também não há mais pagamento em caso de título, uma grande pena. O que só reforça como os estaduais têm perdido força financeira e eu imagino que em bem pouco tempo a gente deve ter uma reformulação grande no tamanho e na forma de disputa desses torneios. Quero falar agora sobre as dívidas do Atlético Mineiro. Informação do jornalista Vitor Martins, não confirmada por duas fontes com quem eu conversei do Galo. Importante, elas não negaram e nem confirmaram. Elas preferiram não opinar sobre o assunto. Uma delas me respondeu que não pode tratar sobre nada referente aos números do ano passado antes da aprovação do Conselho Deliberativo. Então, o Atlético não desmente a informação divulgada pelo Vitor Martins de que na temporada passada suas dívidas aumentaram em 200 milhões de reais. Teriam saltado de 1,2 bilhão para 1,4 bilhão de reais. Confesso que fiquei surpreso com o número, até porque 2021 foi extremamente positivo para o Galo. Campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, ano de poucos investimentos em relação a contratações de atletas. Não houve gastos excessivos com os jogadores. Por exemplo, o Hulk contratado, chegou de graça, o mesmo vale para o Diego Costa. Enfim, os jogadores que foram contratados ao longo do ano não tiveram um investimento muito alto, exceto pelo pagamento de luvas. Mas a informação do Vitor Martins é essa, de 1,4 bilhão. Fui checar ou tentar avançar nessa informação, o que eu consegui apurar é que o departamento de futebol conseguiu, dentre as possibilidades, se dar bem. Havia uma previsão de que o Atlético precisaria vender 130 milhões de reais com os jogadores. Foram vendidos 70 milhões de reais, ou seja, um buraco, um déficit de 60 milhões de reais. Mas esse déficit foi preenchido com a conquista de prêmios. Foram 145 milhões de reais em prêmios, com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Você vai falar, Nicola, mas o Atlético não ganhou a Libertadores, verdade, mas só por ter chegado à fase de semifinal, o Galo embolsou 40 milhões de reais na Libertadores. Foram mais 61 na Copa do Brasil e 33 milhões pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí? Como é que você vê as contas do Galo? Você acredita em 1,4 bilhão de dívidas? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, quero falar agora sobre reforço no Cruzeiro. Paulo Pesolano pediu e a Raposa está perto de contratar um meia atacante uruguaio. O nome dele, Leonardo Paes, 27 anos, tinha contrato com o Montevideo Wanderers. Esse contrato foi rescindido nessa sexta-feira. O Leonardo Paes é esperado na próxima semana em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Jogador que chega de graça, sem custos, na atual temporada, 8 jogos, 2 gols e 1 assistência. Velho conhecido do Pesolano, que não sei se vocês sabem, também é uruguaio. Jogador que foi revelado no futebol uruguaio, tem uma única passagem no exterior. Ele esteve em 2019 no Juárez, time mexicano. Só em cima dessa negociação tem um ponto importante. Se o Cruzeiro está fechando a contratação do Leonardo Paes, é porque o Ronaldo já sabe que terá sua compra aprovada pelo Cruzeiro junto ao Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira e já se prepara para fazer o pagamento de cerca de 15 milhões de reais de dívidas que impedem o Cruzeiro de registrar novos atletas hoje. Se o Paes já estivesse em Belo Horizonte
com o contrato assinado, ele não poderia ser registrado por causa de um transfer ban. São 2,2 milhões de dólares de punição na FIFA, referente ao Caicedo, e mais 1,1 milhão de reais de dívida junto ao Atlético Acreano, pela contratação do Careca. Ronaldo deve fazer o pagamento dessas duas pendências na próxima semana para que a Raposa tenha condição de contratar e registrar não só Leonardo Paes, mas outros jogadores de olho no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians e a Taunza. Taunza que está devendo 18 milhões de reais ao Corinthians. Essa parcela única deveria ter sido paga em dezembro, não foi. Janeiro, não foi. Fevereiro, não foi. Março também não. Já estamos em abril e até agora nada. Até por isso, o Corinthians já mandou 2 notificações extrajudiciais à Taunza e nessa sexta-feira, quando se encerrou o último prazo para o pagamento, também sem cumprimento do depósito, o Corinthians decidiu retirar as marcas da Taunza, do painel que fica atrás das entrevistas, de todas as placas de publicidade no CT e também no estádio. O Corinthians está determinado a romper o contrato. Nessa sexta-feira, o CEO da Taunza, o cara que manda na Taunza, o Cleidson Cruz, deu uma entrevista ao Meu Timão, para tentar explicar o que parece hoje inexplicável. Escutem as palavras e tirem as próprias conclusões, abre aspas. A Taunza teve um problema de fluxo de caixa com exportações. Esse é o ganha-pão da Taunza, exportações. Houve um break no fluxo e acarretou no problema com o Corinthians. Estou fora do Brasil tentando resolver isso. O Cleidson deu uma entrevista no aeroporto, ele estava embarcando rumo ao Canadá, disse que foi tentar desvencilhar esses problemas. O próprio CEO da Taunza admite e reconhece a dívida, falou que o pagamento deveria de fato ter sido à vista, só não confirmou os 18 milhões de reais, mas essa informação já é pública há bastante tempo. E ele completa, abre aspas, a minha obrigação com o Corinthians é honrosa, uma parceria constituída em cima da paixão de um corintiano que ama o clube e tem certeza de que vai conseguir resolver esse problema logo, fecha aspas. O cara não deu prazo para o pagamento, disse que vai tentar resolver logo, mas não estabeleceu, vou pagar na próxima terça-feira, vou pagar na quinta-feira. Também demonstrou vontade de permanecer parceiro do Corinthians, resta saber se o Timão vai ter toda essa esperança, mais do que esperança, essa paciência para receber esse dinheiro o mais rápido possível. O Corinthians assegura que tem respaldo jurídico para fazer essa cobrança na justiça, ainda que o contrato seja rescindido. Na teoria, esses 18 milhões de reais seriam utilizados para o pagamento dos salários do Paulinho. Mas como a grana seria paga à vista, tenho certeza absoluta que o Corinthians resolveria outros problemas imediatos e deixaria para pagar o salário do Paulinho com a própria grana. Bora falar agora sobre o primeiro reforço do Vasco com a grana da 777. Carlos Palacios, chileno, jogador que estava no Internacional, está sendo comprado por 2 milhões de dólares. Palacios não foi bem na passagem dele com a camisa do Internacional. Tinha contrato até 2025, jogador de só 21 anos de idade. Na atual temporada, uma única aparição, 29 minutos em campo. Ou seja, havia perdido espaço. A 777 emprestou esse dinheiro, esses 2 milhões de dólares, e o Vasco está adquirindo o percentual de 80% do atleta, que chega com moral pelo que fazia nos tempos de Chile, nem tanto pelo Colorado. Com esse empréstimo de dinheiro, está mais do que claro que o pessoal da 777 está convencido de que terá aprovação no Conselho Deliberativo e também entre os sócios para que a compra do clube seja oficializada e a partir daí a 777 possa ditar os rumos do Vasco. A grande preocupação é que a janela de inscrições no Brasil termina em 12 de abril. Então, se não houver um repasse de dinheiro agora, o Vasco não conseguirá melhorar seu elenco, de olho no Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima janela de transferência só abre na metade do ano, quando a gente já vai ter cumprido pelo menos 15 rodadas da Série B, e a preocupação em São Januário é de que esse time atual está muito aquém daquele que o Vasco precisa ter para conseguir o acesso. É possível que nos próximos dias outros aportes sejam feitos pelo pessoal da 777, de olho na possibilidade de uma evolução de fato do Vasco da Gama. Você gosta do Carlos Palacios? Admito que ouvi muito bem sobre ele, mas nos tempos de Internacional a coisa não funcionou tão bem assim. Desde que ele foi contratado foram 34 jogos, nenhum gol e 3 assistências. O Inter havia gastado 3 milhões de dólares na oportunidade, que equivaliam a 16 milhões de reais. Agora está vendendo 80% por 10 milhões de reais, mais ou menos. Esse valor equivale a 80%.
Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Santos, novo goleiro do Flamengo. Santos desembarcou nas primeiras horas desse sábado no Rio de Janeiro, não havia conseguido embarcar ontem. Chegou, falou a respeito do orgulho, da vontade de jogar no Flamengo, da felicidade dele. E aí eu queria trazer um pouquinho dos detalhes do acordo do Santos com o Flamengo. Nos tempos de Atlético Mineiro, apesar de Atlético Mineiro não, de Atlético Paranaense, apesar de ser um dos líderes do time, 14 anos de casa, ele embolsava como salário no CAP 220 mil reais por mês. Seu novo salário no Flamengo, eu cheguei a falar em 70% de aumento, no final das contas o acerto final vai garantir ao Santos 550 mil reais mensais. Ele vai bem mais do que dobrar seu salário compatível ao de um camisa 1 no Flamengo. O Diego Alves, que se tornou o terceiro goleiro com a chegada do Santos, fatura cerca de 500 mil por mês. Já contei para vocês nessa sexta-feira que o Diego não faz parte dos planos do Paulo Souza, da comissão técnica, da diretoria e já pediu para sair. Embora na madrugada de sexta para sábado o Diego tenha usado suas redes sociais para dizer que não quer sair. É óbvio que ele vai dizer isso, mas aí não precisa nem ser muito inteligente para entender que ele só não quer ficar muito mal com o torcedor. Diego Alves está no mercado em busca de clubes interessados. Entre em contato com o Marcos Braz. Para fechar sobre o Santos, novo reforço do Flamengo, quinto reforço da temporada. Antes o Flamengo já havia contratado o Marinho, o Fabrício Bruno, o Pablo e também o Ayrton Lucas. O Santos fica à disposição para a Libertadores, já foi inscrito na Libertadores, só não pode atuar na final do Campeonato Carioca, que vai ser disputada nesse sábado. Atleta comprado por 3 milhões de dólares. A ideia era que a primeira oferta feita pelo Flamengo foi de 3 milhões de euros, tá? A primeira oferta feita pelo Flamengo foi de 2 milhões e meio de euros. O Atlético Paranaense queria 3 milhões e meio de euros. No final das contas, os clubes fecharam por 3 milhões de euros e o Santos já assinou um contrato de 4 temporadas. Curtiu o Santos? Prefere o Diego Alves? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. A gente se vê, tá bom? Abraço, tchau!